O ministro da Saúde foi impedido pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, de fazer um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão na última sexta-feira. Queiroga falaria sobre a vacinação contra a poliomielite e o Dia Nacional da Saúde, reforçando ser o discurso necessário para informar a sociedade sobre a campanha de imunização contra a doença, sob risco de reintrodução do vírus da poliomielite no território nacional. Mas, segundo Fachin, peças de suposta publicidade institucional não são permitidas em período eleitoral, apenas em caso de grave e urgente necessidade pública. Para o ministro, esse não era o caso. O ministro disse ainda que não foi demonstrada a gravidade ou urgência na veiculação do pronunciamento do ministro da Saúde e classificou a peça como comemoração e não informação. Marcelo Queiroga previa falar por 4 minutos, com início às 8h30 da noite de sexta. Já nesta segunda-feira, o Tribunal Superior Eleitoral excluiu de um grupo de fiscalização do processo eleitoral o coronel do Exército Ricardo Santana. O ofício é assinado pelo presidente do TSE, Edson Fachin, e pelo vice, Alexandre de Moraes. Eles acusam o militar de ter divulgado supostas fake news sobre as urnas eletrônicas nas redes sociais. Na nota encaminhada ao Ministério da Defesa, os mandatários da Corte Eleitoral mostram ter baseado sua decisão em matéria jornalística e exigem a substituição do coronel no grupo de fiscalização das urnas. A lei é clara, restritiva, até demais, principalmente aqui com os veículos de comunicação eletrônicos, rádios, TVs. Nós estamos diante aí de uma legislação forte e temos que seguir. Esta legislação foi aprovada no Congresso Nacional, sancionada e, portanto, está em vigor. Mas só que, para seguir a legislação, é preciso entender que há possibilidades de exceções. E lá está na exceção que, em caso de urgência, de calamidade, é claro que é possível, sim, fazer um pronunciamento público. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele não é candidato, né? O governo está tomando o máximo cuidado. Separou completamente a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Há um gargalo enorme, um controle sobre as verbas de comunicação. Não se pode gastar mais do que foi liberado no ano passado, do que foi gasto. Não é só programado, não é só projeto. E nem as marcas e cores das propagandas podem coincidir ou podem indicar que existe uma propaganda de governo. É assim, a dificuldade, a legislação está meio complexa, de um presidente da República, de um governador disputarem a reeleição nos cargos. Isso é muito complexo mesmo. Mas este é um caso de urgência. É de urgência. Há uma ameaça real de um reaparecimento da poliomielite no Brasil, que matou várias crianças e que deixou muitos para sempre lesados, com dificuldades de locomoção e várias outras dificuldades. Eu me lembro de Dr. Lamari, que é o pai de uma enciclopédia do bebê, né? Ele dizendo o seguinte, que naquela época ele era chamado em casa e a mãe dizia: doutor, o meu filho teve uma febre e não consegue mais andar. E ele tinha a obrigação de dizer àquela família: seu filho não vai mais andar. Era, sim, a poliomielite. Se isso não é urgência, não sei mais o que é. Agora, Vitor, sobre esta exclusão do coronel Ricardo, eu quero dizer o seguinte: houve um adiantamento do próprio ministro Edson Fachin e o Alexandre de Moraes, que assinaram a nota. Porque o Exército já tinha identificado estas publicações. O Exército Brasileiro desaconselha, e é muito claro, qualquer tipo de publicação desta natureza, de ataques às urnas eletrônicas, ao sistema eleitoral, e, inclusive, incentiva os militares da ativa que evitem as páginas sociais. Essa é uma recomendação explícita. E o coronel Ricardo Santana fez sim as publicações. Já na sexta-feira eu recebi a informação de que o Exército estava avaliando a substituição dele. E aí veio o Fachin, se antecipou e divulgou uma nota que, olha, o que eu ouvi hoje na caserna é de que foi uma nota dura demais e generais chegaram a me dizer que desrespeitosa com os militares. É esta a avaliação. O coronel Ricardo Santana, que sai, ele não sofrerá inquérito, como disseram por aí. Não é isso.
haverá uma defesa, um comunicado para ele se defender e, no máximo, uma sanção administrativa, ou qualquer censura, algo do tipo. Isso não é crime. Inquérito é quando há a possibilidade de crime. Então é o seguinte, o Exército vai substituir o Coronel Ricardo Santana, vai substituir, não substituiu antes porque não tinha o nome, queria fazer no mesmo momento, tirar e colocar outro. Vai substituir assim que chegar à conclusão de um nome que tenha características boas, técnicas da área cibernética para acompanhar o sistema eleitoral. E os militares não gostaram do tom da nota. Era desnecessário, bastava dizer, olha, substitua o coronel, e os militares já estavam fazendo esse procedimento. E essa questão da poliomielite é uma questão importante, é uma questão urgente. Há uma adesão baixa à vacinação, não só da vacinação contra a poliomielite, contra outras vacinas, além da de Covid, né, a parte de Covid. Então, é preciso um impulso, né, uma força maior. Lembrando também, e aí há de se perguntar a responsabilidade de parte de integrantes do governo que têm feito um discurso contra vacinas em geral nos últimos meses, nos últimos tempos. Isso até um certo ponto pode ter, inclusive, influenciado e atrapalhado a adesão a outras vacinas, como a gente está vendo agora. Agora, em relação à proibição em si, há uma outra informação importante, pelo menos até sexta-feira, não havia ainda uma decisão definitiva em relação a essa questão do pronunciamento. A informação que havia é que o ministro Fachin havia, de fato, indicado essa impossibilidade de fazer o pronunciamento, mas que ele requeria mais informações a respeito da necessidade do caráter de urgência dessa informação. Então, acho que isso é um ponto que vale ser levantado, questionando aí se é realmente uma decisão definitiva ou não. Em relação à exclusão do coronel, acho que ficou bem claro, o coronel ele fez várias postagens nas redes sociais, demonstrando aí sua preferência política, mas eu acho que isso não é nem a questão mais importante. O mais importante mesmo foram vídeos que ele postou questionando e já dando, digamos assim, um veredito sobre a confiabilidade das urnas. Entre outros, ele colocou um vídeo, por exemplo, comparando o voto eletrônico sem o comprovante impresso a jogar na loteria sem ter um comprovante da lotérica em papel de que foi feito aquele jogo. Quer dizer, uma comparação completamente estapafúrdia, comparando coisas que não valem, né? Comparando laranja com maçã. Então, o que se pode pensar de uma pessoa, de um técnico, que vai fazer uma fiscalização do código-fonte das urnas, mas que já vai com um juízo formado a respeito da confiabilidade das urnas? Obviamente, não era alguém isento para fazer esse trabalho. Ali, meia dúzia de militares que foram indicados para fazer parte dessa comissão pelo Ministério da Defesa, um deles já com juízo formado. Interessante a informação do Zé Maria de que as Forças Armadas já haviam identificado esse fato e já tinham se planejado para fazer a troca, tanto que a informação veio rapidamente, depois da definição aí do Fachin, de que eles já estavam, inclusive, já com um nome na manga, com alguns nomes na manga, para fazer a substituição. Mas é claro que a gente tem que pensar também que as Forças Armadas deveriam já ter feito um trabalho prévio para avaliar esses nomes, né? Os nomes desses militares que iam fazer parte de uma comissão tão importante para a fiscalização aí das urnas eletrônicas. Os ministros se consideram sumidades em tudo, né? Interferem agora no Ministério da Saúde como se entendessem disso. O Fachin consultou quem para dizer que não é urgente? O médico particular dele, o médico de família? Apresente o nome dos consultados para que eles assumam a responsabilidade. O governo, quando não faz alguma coisa, é acusado, ou o governo é acusado de tratar com descaso uma pandemia, ou o governo, dizendo que entrou tarde no assunto, etc., ou o governo é acusado de precipitado e não pode agir contra um sinal vermelho que tem surgido. Qual é o problema em dizer que é bom se precaver contra a poliomielite? Fica combinado que se houver, claro que ninguém torce para isso, se houver qualquer epidemia, epidemias também têm que ser chamados de
Não, é pior, os Genocidas? Os ministros serão genocidas, tem de assumir. Porque o governo demora, aí ele não é genocida. Se antecipa, está querendo agir para ter ganhos eleitorais. Como é que faz? E a varíola dos macacos? Os jornais estão noticiando morte. Todas as mortes com estardalhaço da imprensa versa, morre um, eles põem lá na última linha, pequenininho assim, ele tinha câncer. E dão 5 casos no Brasil. É urgente? Isso. Ou é fake news, tratar como se fosse uma pandemia a varíola dos macacos? Que não é, e que é circunscrita a um grupo. Todo mundo sabe disso. Então é o seguinte, problema eleitoral, é o TSE que lida com isso. Agora, o Fachin é que deveria reconhecer que ele não pode tratar de eleições, já que ele soltou um dos candidatos usando o pretexto que ele inventou, que é a lei do CEP. Não pode, não era Curitiba, depois de 2 anos. É Brasília, também ninguém sabe por quê.